Olá pessoal, eu me chamo Elton Silva, juntamente com Marcelo Lima, estaremos aqui ministrando a segunda aula de vetores da disciplina de algoritmos do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Bem, na última aula vimos uma introdução de vetores, de em quais situações utilizá-lo, e vimos um pouco a parte teórica da sintaxe do Visual G, de como acessar e como preencher um vetor. Hoje vamos trabalhar a parte prática, já utilizando o software, a plataforma Visual G, para exercitar um pouco essa primeira parte aí teórica. Então pessoal, aqui está o software Visual G, que vai estar disponível para download aí na descrição desta videoaula. Vocês poderão baixar. O software Visual G é da Apoio Informática. Está disponível aí no site a versão portátil dele. Vocês podem baixar e executar. É um software gratuito, de código aberto, então vocês podem estar utilizando aí. Então, já deixei o meu aqui, um atalho. Então, para iniciar aqui, vamos começar com um exemplo de um vetor de 5 posições, que eu vou dar o nome de números. Então lembrando, aqui eu declarei a variável números, que é um vetor que vai de 1 a 5 e é do tipo inteiro. Então aqui na seção de comandos, vamos dar início a solicitar ao usuário o preenchimento desse vetor. Então, lembrando, aqui nessa linha escreval, aí digito o valor para a primeira posição do vetor. Estou solicitando ao usuário que digite um número aí para ser armazenado na primeira posição do vetor. E aqui agora eu estou mandando ele ler esse número. E vou pedir para ele ler e salvar dentro da primeira posição do nosso vetor números. Então, números, e coloco o índice, no caso aqui 1. E aí vou estar preenchendo os outros. Então, para economizar um pouco o seu tempo aqui, eu vou copiar e colar. Deixa eu fazer esse segundo. Então aqui, pronto. Então, quando formos executar esse nosso algoritmo, ele irá solicitar ao usuário para digitar o primeiro valor que vai ser alocado, vai ser salvo dentro da primeira posição do nosso vetor números. E aqui eu estou mandando ler números 1. Se 1 representa o índice, que é o da primeira posição do nosso vetor números. E assim eu fui solicitando os valores de todas as posições. Então vamos executar aqui para ver como funciona aqui. Então você pode vir aqui em algoritmo, executar ou simplesmente apertar F9. Então está aqui, ó. Digita o valor para a primeira posição do vetor. Eu vou digitar 1. Aí ele está pedindo, digita um valor para a segunda posição do vetor. 2, terceira posição, quarta posição e quinta posição. Pronto, fim da execução. Ele parou aqui, não exibiu nada após isso, porque a gente não colocou ainda para ele exibir os valores. Então a gente só pediu para ele solicitar esses valores.
Então vamos agora pedir para ele exibir os valores de cada posição desse vetor. Então vamos usar aqui o comando scrival. Eu vou colocar o valor da primeira posição do vetor aqui você pode colocar o vírgula e coloca a variável. Qual é a variável no caso que representa a primeira posição do nosso vetor números? Números, e coloca o índice, que no caso aqui é o 1. Pode fechar aqui o escrival. E aqui a gente vai estar colocando para todas as posições do nosso vetor. Então aqui é o 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma aqui. Então o algoritmo, o programa, ele vai solicitar ao usuário que digite o valor para cada posição. Ele vai armazenar com esse leia o valor de cada posição. Em seguida ele vai escrever, vai imprimir na tela o valor da primeira, da segunda, terceira, quarta e quinta posição. Então vamos ver aqui como é que ficaria. Então vamos lá. Vou dar aqui valores ao nosso vetor. Então tá aqui, ó. Imprimir o valor de cada posição do nosso vetor. Então, como a gente tinha colocado aqui para imprimir o valor de cada posição, ele imprimiu. Então aqui vamos agora para outro exemplo, que é preencher o vetor utilizando um laço de repetição. Então vamos aqui declarar nosso vetor números. Ele vai da posição 1, vou colocar aqui até a 10. E é do tipo inteiro. Nesse caso, quando utilizamos o laço de repetição, vamos precisar de uma variável auxiliar, que vai ser o nosso contador. Aqui eu vou utilizar a variável i do tipo inteiro. Então, na nossa seção de comandos aqui, vamos fazer da seguinte forma: para i de 1 até 10, faça. Então ele vai executar essa ação de 1 até 10. Ele vai contar e vai sempre executar com um valor de i naquele momento entre 1 e 10. Então, escrival digito o valor para o vetor. E aqui eu vou mandar ele ler justamente na posição i. Então, ele vai começar na posição 1, vai solicitar o usuário, digita o valor para o vetor e vai ler, vai salvar esse valor digitado pelo usuário, vai salvar na posição i. A posição i é a posição que está naquele momento no laço de repetição. Então, finalizar aqui o fim para. Vamos ver aqui como ele executa. Digita um valor para o vetor, vou colocar aqui 1, ele solicita de novo 5, 6. Então vejam que ele vai solicitar as 10. Então ele solicitou 10 vezes aqui. E a gente preencheu o nosso vetor de 10 posições sem a necessidade de estar declarando aqui, solicitando ao usuário os 10. Então, para melhorar aqui a leitura, você poderá utilizar assim também. Colocar aqui, digita o valor para o vetor, digita um valor para a posição, aí colocar lá um vírgula aqui, do vetor. Então aqui eu estou usando a variável i também no texto, na pergunta, onde solicita ao usuário um número para ser armazenado nessa posição. Então vamos ver aqui como
aqui faltou um espaço. Ó, digita o valor para a posição 1 do vetor. Aí você vai digitar. Aí agora, digita a posição 2, o valor para a posição 2 do vetor. Então, veja que a cada solicitação ele percorre uma posição. Então, o para aqui ele está sempre percorrendo. Você pode ver a setinha aqui agora onde está. Ela está aqui em digita o valor. A partir do momento que eu digitar o valor, ela volta, continua aqui e agora ele pede o valor para a posição 3. Então vai ser armazenado, como a gente está usando o mesmo i aqui, em layer, a gente vai ser armazenado na posição 3 do nosso vetor números. E assim ele vai. E finalizou aqui a execução. Só dar um espaço aqui. Então, agora vamos fazer ele imprimir os valores, também usando o laço de repetição. Então vamos lá. Para ir de 1 até 10, faça. Então vamos colocar aqui o valor da primeira posição então coloquei aqui o valor da i posição, e aqui vai ser sempre o número que vai estar entre 1 a 10 no laço. Aqui eu vou colocar, não, vou colocar aqui mesmo, números i. Então aqui eu vou colocar o fim para. Vamos ver aqui como ele vai. Entre ele solicitar o usuário e escrever, eu vou colocar aqui um comando que é o limpa tela, que é para não ficar tão grande aqui na hora da execução. Então vamos executar. Então, digita o valor para a posição 1 do vetor. Vou colocar aqui 10. Digita o valor para a posição 2 do vetor. 2, 3, 4, 5. Então eu vou preencher aqui agora todos os valores do nosso vetor. E agora, após executar, ele vai limpar a tela aqui e vai executar o outro laço, que é de mostrar os valores. Então, ó, o valor da primeira posição do vetor números é 10, o valor da segunda posição do vetor números é 2 e assim sucessivamente. Então, vimos aqui, ó, temos aqui um vetor de maior número, com maior número de posição do último exemplo, e precisamos de poucas linhas aqui para solicitar ao usuário o valor das 10 posições e imprimir na tela. Então, usando o laço de repetição, fica bem mais simples aqui de preencher o nosso vetor e acessá-lo e imprimi-lo na tela. Então, pessoal, chegamos ao fim do nossa última aula aqui do módulo de vetores. Espero que todos tenham entendido o assunto aqui abordado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelos e-mails aqui, de Elton ou Marcelo, ou nos comentários abaixo. Então, até a nossa próxima aula. Abraço forte a todos.